Mensagem do céu. Queridos, vamos lá. Que o Eterno possa falar ao seu coração, em nome de Yeshua, acerca da continuidade do discurso de Ov. E nós vamos chegar agora num ponto que é um ponto complexo, até de entendimento, principalmente para as pessoas que leem isso, num primeiro momento dizem, olha, Ov aqui, Jó está se contradizendo. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, fala aos nossos espíritos e nos ajude a termos discernimento e entendimento, por amor da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Ensina-nos por meio da vida deste homem, este homem que foi levantado por Ti, para nos instruir em dias maus, a permanecermos agradáveis ao Senhor e socorridos por Ti no tempo oportuno. Fala fortemente aos nossos espíritos, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Queridos, nós estamos no capítulo 30 de Ov, e aí nós vamos ver Ov e Jó lamentando a miséria em que ele caiu. Versículo 1, mas agora se riem de mim o de menos idade que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr de lado dos cães do meu rebanho. Então, muitas pessoas podem ler esse texto e falar, mas ele não cuidava das pessoas necessitadas? Não era ele que estendia a mão para o aflito, para o necessitado? Por que então que ele diz que ele teria desdenhado a palavra que melhor aplicada, eu teria rejeitado eles de estarem ao lado do meu rebanho, cuidando do meu rebanho e dos meus cães, né? E ele explica quem são essas pessoas. Eu quero trazer a você essa realidade para que você tenha entendimento do que ele está dizendo. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor pereceu, de míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas, desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos, coisas que não trazem nenhum nutriente, e se sustentam das raízes de zimbro que não são adequadas para que nós venhamos a ingerir, e no meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão, e habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros, aqui colocando que eles estão junto com os cardos e com os abrolhos, são filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Então, o que ele está tratando aqui? Ele está tratando pessoas que ele está dizendo que não adianta você querer ajudar, não é? Não adianta você querer ajudar. São pessoas que nós fizemos uma profunda investigação há muito tempo atrás. Eu fiz um estudo acerca do vício da rua. O vício da rua não é o vício das drogas, não, o vício da rua. O que fazia as pessoas irem para as ruas e por que elas não conseguiam se adaptar a viver com as suas famílias? Inclusive tem um documentário. Esse documentário trata, por exemplo, de pessoas que conseguiam se tornar até chefe de cozinha, fazendo um trabalho extraordinário, onde o dono, o proprietário lá do restaurante, narrava dizendo, olha, ele quando ele está aqui, meu restaurante prospera, meu restaurante, porque é uma pessoa com qualidades extraordinárias, mas não sei o que dá na mente dele. De repente, ele vai querer caminhar, ele vai querer ir para a rua. É como se um espírito se apossasse da vida daquele homem, e ele narra exatamente isso. Ele fala, olha, eu não sei o que acontece, eu estou bem aqui hoje, eu estou bem no meu trabalho, tendo uma cama para dormir, tendo roupas para vestir, mas repentinamente me dá um desespero, como se tudo isso me aprisionasse, e às vezes até as roupas me aprisionam, e eu tenho de partir para a rua, eu preciso... É uma loucura que ocorre na mente das pessoas. E Ov está falando desse tipo de pessoas, pessoas que podem ter a oportunidade de se alimentarem corretamente, de desenvolverem um bom trabalho, mas não adianta, mesmo dando a oportunidade para essas pessoas, elas voltam porque a colocação, inclusive do versículo 8, são filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Então, ele está tratando que essas pessoas, que ele não traria para cuidar do seu rebanho, nem estar do lado dos seus... Porque o rebanho tem os cães pastores que ajudam o pastor. Quando ele fala isso, ele não está comparando a vida desses homens aos seus cachorros. Ele diz que ele não confiaria a eles
para estarem cuidando do seu rebanho. Eu não colocaria ele ao lado dos meus cães. Ou seja, os meus cães hoje têm maior responsabilidade com o rebanho do que eles teriam. Ele não está comparando a pessoa com o cão. Ele está dizendo que o cachorro apresenta uma responsabilidade maior do que a loucura que acomete a mente dessas pessoas. E essas pessoas que de alguma maneira acabam sendo completamente influenciadas pelo maligno, essas pessoas elas começaram a se juntar, pessoas com problemas sérios, problemas que nós não vamos entrar aqui quando ele coloca acerca de uma raça infame. Eu não quero entrar nesse aspecto, nós estudamos sobre isso largamente em outros cursos, não é? Mas ele coloca que para essas pessoas é como se ele tratasse essas pessoas como joio, essas pessoas que ele está se destinando. Eu não estou dizendo, queridos, que todas as pessoas que estão numa condição de rua, ou isso, que essas pessoas elas não têm cura, não é? Muitas pessoas nós tivemos oportunidade da parte do Eterno de tirá-las das ruas, de dar uma nova oportunidade de vida. Elas abraçaram, outras não. A maior parte das pessoas, na verdade, que o Eterno nos levou a dar guarida, dar abrigo, eu já contei para vocês, uma vez nós recebemos uma denúncia de uma família inteira, o pai, a mãe e os filhos estavam num Fusca e as crianças estavam perdendo a mobilidade da perna por ficarem encolhidas no Fusca, e por isso que essa denúncia veio para nós, e nós fomos averiguar. Este homem tinha ele era engenheiro e era arquiteto, ele tinha, não sei se são 2 CREAs que se falam, mas ele tinha 2 licenças de formação, e eles só precisavam de uma ajuda. Eles ficaram, na verdade, 6 meses numa casa que nós tínhamos no Campo Limpo, e eles ficaram um período curto e encontraram trabalho para fazer uma reforma grande num lugar, e foram para a sua própria casa com seus filhos, e muitas outras pessoas que nós tivemos oportunidade de que saíssem da rua. Mas alguns meninos sempre voltavam para as ruas, como se a rua fosse o seu vício, como se aquela... Uma vez eu perguntei, inclusive para o meu filho, eu falei, na época que ele estava ainda saindo da rua, eu perguntei para ele, eu falei: filho, o que você vê na rua? E ele falava: não sei te explicar, mãe, é como se ela estivesse em festa, é como se ela tivesse, foi essa a narrativa que ele me trouxe, é como se ela estivesse em festa. Ou seja, aos olhos dele, aquela liberdade que a rua pseudamente lhe oferecia era como se estivesse tudo em festa, não é? Então, claro, ele não está nas ruas, graças ao Eterno. A gente tem intercedido por todas essas lutas. Muitos dos meninos que vão para as ruas acabam indo por causa das drogas, realmente acabam cooptados pelas drogas, são aprisionados em vícios, mas não é isso que Ov está falando. Ele está falando de pessoas que não tem como você ajudar, não tem, eles vão desprezar a ajuda. Eu me recordo, nós íamos para a Praça da Sé, levávamos o alimento, e nós víamos muitos dos meninos jogando fora o que nós levávamos, não é? Às vezes abria o pão, tirava o que estava dentro do pão e jogava o pão fora. Então, assim, alguns aproveitavam a oportunidade, mas outros não aproveitavam a oportunidade. E aí, Iov fala destas pessoas que é como se elas tivessem um vício de viver nesses lugares sombrios, de comer coisas indevidas, inadequadas, não é? Eu acredito que você já deva ter visto alguém mexendo nos lixos, uma coisa terrível de se ver. E muitas vezes essas pessoas, queridos, agem com orgulho com relação a qualquer tipo de ajuda, não é? Versículo 9: mas agora eu sou a sua canção de motejo, e eu lhe sirvo de provérbio. Ou seja, essas pessoas que ele não deu oportunidade de trabalhar no seu rebanho, porque poderiam ter pedido, poderiam ter colocado: olha, deixa que eu ajude você. E Iov, Jó, ele tinha um discernimento muito claro que aquelas pessoas não iriam fazer de jeito nenhum, nem o trabalho que os cachorros, não tinham comprometimento, Essas pessoas começaram a cantar canções sobre ele. Ou seja, o fato dele não ter dado
o trabalho para eles, ele não ter estendido a mão da maneira que essas pessoas queriam, agora faz com que essas pessoas se voltem contra eles de uma maneira grave. Eu quero falar um pouquinho mais do que eles fizeram. Se eles cantassem uma canção de motejo, não é? Seria uma canção de motejo, seria: olha agora como é que está Jó, não é? Olha, cadê o homem prominente? Onde está aquele homem mais rico do Oriente? Não é? Então, a canção desfazendo da dor que ele estava vivendo, como que agora bem feito que você está passando por isso. Abominam e fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Ou seja, eles chegavam perto de Iov para cuspir e sair correndo. Porque Iov, lembrando você, ele estava na parte de fora da casa. Seja pelo mau cheiro que ele estava exalando, seja porque ele estava sentado sobre a cinza, ele estava se coçando com cacos. Eu espero poder trazer um presente para a compreensão de vocês sobre isso, não é? Versículo 11. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ou seja, quando eu tinha a minha força, eles não fariam isso se eu fosse uma pessoa que eu pudesse me defender. Mas agora se afrouxou a corda do meu arco. E eles sabem que eu não posso me defender. Porque agora eles não têm mais freios para fazer o mal. Então, queridos, nós precisamos orar acerca dos freios que o Eterno tem quando o nosso arco está estendido. Quais são os freios que você tem na sua vida? Você precisa segurar o arco que o Eterno te deu, o arco da vida dele sobre a sua vida, e você precisa ter forças para lidar com relação às opressões, para que haja um freio perante o mal em relação à sua vida. Se você entregar os pontos, você vai ver situação como essa, não é? Nós vemos um contexto onde o profeta veio ao encontro dele, alguns anões, está dito como uns meninos, não é? Na tradução nossa está como uns meninos, não é? E começaram a chamar ele de careca, careca, sobe careca, não é? Falando, eu acredito, com Elisha. E aí o que acontece? Elisha, ele joga uma maldição e vem uma ursa, e essa ursa vem e devora todos aqueles anões, não é? Por que aqueles anões estavam fazendo aquilo? Porque não sabiam que tinha freio para suas atitudes, não é? Se o profeta fez, era certo ou deixava de ser certo, o que representava, por que o profeta agiu daquela maneira? Queridos, eu não vou julgar o profeta, não é? Mas o fato é que nós precisamos estar fortes no dia da assolação, para que haja freio para o mal, freio para pessoas más. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então é importante que mesmo, não importa o que você esteja atravessando, não importa que você esteja num dia de lutas, num dia difícil, o Eterno tem para você um arco estendido para que você coloque limite para o mal. Você tem, queridos, quando a gente passou por eu falei isso hoje para o meu esposo, nós passamos por aquele episódio de Covid, amados, eu não conseguia comer, mas tinha que ter limite para o mal. E eu fazia o meu esforço, queridos. Nós temos de fazer o nosso maior esforço para o bem, não para o mal, não para entregar os pontos. Iov não tinha estrutura física, vou continuar contando o que ele diz. Versículo 12: à direita se levanta uma súcia que me empurra, e contra mim prepara o caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Ou seja, eles saem daqui, eu vi lá, viu? Sabe o que está acontecendo lá? E pessoas que agem como loucos, queridos. E lamentavelmente as pessoas ouvem esse tipo de coisa, não é? Gente para quem já não há socorro. O Eterno não tem socorro para pessoas que agem desse meio. Vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolve avante entre as ruínas, e nós precisamos fechar as brechas. Iov estava com todas as suas brechas expostas, ele estava com as suas cidades caídas a fogo. Talvez você esteja como Jerusalém, com brechas na sua vida, e é o momento de você pedir socorro, é o momento de você estar orando, estar lutando para fechar as suas brechas. Iov estava com várias brechas na sua vida. As pessoas aproveitaram a condição de fraqueza dele para fazer o mal. Sobrevêm-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como uma nuvem passou a minha felicidade.
Agora dentro de mim se derrama minha alma, e os dias da aflição se apoderam de mim, e a noite vê e arruma os meus ossos, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. As dores terríveis que ele sentia, pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste. Não, ele não cabia mais dentro. Ele devia ser um homem forte, um homem robusto. Deveria ser muito robusto, porque passar por uma calamidade dessa e sobreviver, ele tinha uma estrutura física muito grande. Então as roupas não servem mais nele. Ele não tem roupa que lhe sirva. Está desfigurada a minha veste, mal me cinge como a gola da minha túnica, ou seja, ele ficou tão pequenininho, tão fino, que a gola da túnica dele virou para ele um tecido grande, um tecido enorme. Ó Deus, tu me lanças na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. É onde ele foi ficar. Ele foi ficar no pó e na cinza. E nós temos de tomar cuidado onde nós escolhemos ficar na nossa luta, queridos. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. No espírito dele ele sentia que ele estava em pé, ainda que o corpo dele definhasse. É como diz Shaul-Hachalir, ainda que o meu exterior se corrompa, o meu espírito se renova dia após dia. E ele continua: tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levanta-me sobre o vento e faz-me cavalgá-lo, dissolve-me no estrondo da tempestade. Ele sentia que ele estava se desfazendo. Muitas vezes, queridos, os anos das nossas vidas são contados como se fosse a cera, não é? E a nossa alma seria o pavio dessa cera. Então Iov sentia que ele já tinha derretido completamente, ele já tinha sido completamente derramado, dissolvido para a destruição. Não é? Versículo 23. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Ele não tinha esperança de recuperar sua saúde, e muitas vezes talvez você não tenha esperança de um bom futuro, e o Eterno está preparando algo extraordinário para você, preparando que você viva em família, preparando que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Versículo 24. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso eu não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Eu aguardava o bem, mas eis que me vem o mal. Isto é complexo, porque muitas vezes, queridos, eu converso com várias pessoas, as pessoas falam: não, céu, o mundo vai dar uma girada, nós vamos ter um bom futuro, a economia vai voltar, nós vamos ter um bom líder sobre essa nação. E muitas vezes, queridos, Iov tem esse texto do versículo 26 muito forte para as nossas vidas. Ele coloca assim: eu aguardava o bem, mas veio a ser mal, eu esperava a luz e veio-me a escuridão. E se isso acontecer com as nossas vidas, nós precisamos ter uma postura de fechar as brechas, de estar longe dos que possam fazer motejo das nossas vidas, que a nossa vida esteja guardada no meio de pessoas que amam o Eterno e que vão estar nos favorecendo em intercessões. E nós sejamos aqueles que façam o mesmo uns para com os outros. É isso que o Eterno tem para mim e para você. O meu íntimo se agita sem cessar, os dias de aflição me sobrevêm, eu ando de luto sem a luz do sol, eu levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmãos dos chacais e companheiro das avestruzes, dos animais imundos, não é? Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam de febre. Imagina que situação, a dor que esse homem sentia. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Então, algumas pessoas compreendem que Iov, ele tocava, ele era um músico, não é? Aliás, os filhos de Edom tinham essa linhagem. Os filhos de Caim iniciaram com esse projeto, mas muitos dos filhos de Edom apreciam a boa música, não é? E alguns dizem que aqui ele está falando sobre a própria harpa mesmo, que se tornou em prantos de luto, e a flauta em voz dos que choram. Então, nós temos duas questões aqui. Iov era um homem rico, proeminente, ele podia ter cantores, ele podia ter músicos que tocassem para ele,
ou ele realmente poderia ser uma pessoa que tocava esses instrumentos, a harpa e também a flauta, não é? Então, nós não temos como ter entendimento claro acerca deste texto, se ele tocava ou se ele contratava pessoas que assim fizessem para ele. Uma coisa é fato, Iove apreciava boa música. Iove apreciava, e mesmo na sua dor, ele ainda tinha cânticos no seu espírito, mesmo no meio do pranto, mesmo no meio do luto, ele tinha cânticos, ainda que de dor, ainda que de dor. Esse homem não parava de ter esses cânticos na sua mente, no seu coração. Tá bom, queridos? E aqui nós encerramos mais um capítulo, estamos indo para o final desse livro maravilhoso, e eu espero que esteja falando fortemente ao seu coração, em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, eu coloco diante do Senhor a vida de todos os nossos ouvintes, todos esses, Pai, que têm atravessado lutas, dissabores, problemas de saúde, problemas com grandes dificuldades. E eu quero, pelo poder desta palavra que nós lemos, nós queremos fechar as brechas na vida dos nossos irmãos. Nós queremos fechar as brechas que venham sobre a vida deles para entrar qualquer mal, qualquer operação do mal, qualquer espírito maligno. Lembro diante do Senhor também da Cristina dos Estados Unidos, atravessando situações muito complexas. Ajuda-nos pelo bem, para o louvor da Tua glória, em nome de Yeshua. Peço por todo o nosso grupo de Tefilá, Senhor, pessoas que têm levantado vidas, Pai, diante da Tua presença. Fortalece-os, todos aqueles que têm se irmanado conosco para lutar por almas, que eles sejam também encontrados por Ti, favorecidos no Teu amor, e esteja, ó Pai, a vida deles diante do Senhor para o bem. Pai, que o Senhor possa guardar todos que estão vindo para cá, todos, Pai, em nome de Yeshua, opera o Teu querer sobre essas vidas, em nome de Yeshua. Eu coloco diante do Senhor a vida da Shirley, que foi diagnosticada com pedra na vesícula, tantas pessoas com esse problema, Pai. Agradeço mais uma vez pela cirurgia do Oscar, que tudo correu bem, que a gente continue vendo bem na vida das pessoas, em nome de Yeshua. E coloco diante de Ti a Rafaela e Felipe, que estão com vômito, dor de barriga. Nos ajude, Pai. Entra com a Tua provisão e com a Tua cura. Fecha as brechas, Pai, pelo amor do Teu nome. É o que eu Te suplico. Ajuda-nos, Pai. Nós dependemos completamente de Ti. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.